E aí, meus safadinhos, minhas safadinhas, tudo bem com vocês, mano? Bom, comigo tá ótimo. E hoje, gente, eu sei que muitos de vocês, até os haters do Blizão, sempre tiveram a curiosidade sobre o apartamento como o momento mais ícone da carreira do Blizão. Então, assim, hoje eu vim contar as histórias de coisas que aconteciam dentro do apartamento do Blizão, coisas que, dependendo, até o Blizão não sabe. Então, assim, talvez ele vá assistir e vai descobrir muita coisa aqui. Enfim, vamos começar em como eu cheguei no apartamento lá do Bluezão, gente. Eu tava passando nas redes sociais, eu acompanhava lá o Flacael. E eu era fã do trabalho dele, admirava ele demais antes de conhecer ele pessoalmente, saber ele ter levado todo o golpe que ele fez comigo. Eu era muito fã dele e tudo mais. Fui convidada por ele para participar das gravações lá com ele de conteúdo adulto, porque eu já vendia packzinho, então pra mim já tava um negócio assim, tipo, mais próximo, sabe? Então, só que eu tinha um problema muito grande não um problema muito grande, né? Eu tinha uma rixa ali com o Bluezão, porque eu teve uma vez que eu tava na live da Tiecita, né? E ele entrou e deu mó perrengue, nem lembro mais qual foi do rolê, mas enfim. Eu até avisei o Flacael, ele falou, não, o Bluezão é de boa, não sei o que lá, beleza. Chegamos lá, acabou que o Bluezão me tratou super bem, foi a pessoa que me acolheu. E lá dentro, começamos as negociações e tudo mais, de como iria ser feito, o que iria acontecer, que de início era o quê? No CAN 4 tinha um prêmio, se não me engano, de 3.000 euros, um negócio desse. E ele precisava de uma mina trans para poder conseguir chegar nesse prêmio. E conseguir esse prêmio que ele conseguiu, inclusive. Então o acordo era o quê? Que ele iria me pagar metade do valor, mais metade do que a gente fizesse nas lives do CAN 4. Que não ocorreu. Então ele me deu um golpe, ele pagou todas as meninas menos eu e ainda mais pegou o prêmio e guardou só pra ele. Já o Bluezão, o Flacael tinha mandado o Bluezão pedir pra eu ir embora, né? Só que o Bluezão falou, cara, tu lança a mina no conteúdo adulto, depois você larga ela e tudo mais, assim, tu vai largar a mão dela. Aí o Bluezão pegou e falou, pô, tu não quer fazer live comigo não? Ganhar dinheiro? Aí fui, comecei a fazer live e tudo mais. Aí eu levei primeiro a Verônica, né, que estudava junto comigo lá no colégio onde eu estudava, no Amaro Cavalcante. E a Verônica levou também a Duda, a Cecília e eu acho que tinha mais uma terceira pessoa que eu não lembro. E eu, além da Verônica, eu tinha levado a Bianca Luvic, da época que eu trabalhei na Casa NEM, que eu trabalhava na Casa NEM na época na área de comunicação, né? Só que eu acho que nessa época eu não estava mais trabalhando com eles, mas enfim, já tinha encerrado. Eu trabalhava pra Casa NEM, então eu peguei, a oportunidade de trazer umas meninas trans aí pra ir pra Casa NEM e ganhar um dinheirinho, né? Aí deu todo o rolê, que a Bianca na época era mega estourada e acabou... Minto, primeiro eu levei o Dylan, só que o Dylan deu o rolê lá com que ele não quis gravar e para tinha bom conteúdo adulto, deu todo um rolê. Ele falou que iria, mas depois mudou de ideia. Aí fomos pra Bianca, que a Bianca fez toda aquela live, aí depois ela saiu, ganhou um dinheiro por fora, saiu lá da live, né? E voltou lá pra Casa NEM e começou a fazer live atacando a gente, né? Inventando mentiras sobre mim e tudo mais. Enfim. Aí eu trouxe a Verônica logo em seguida, se não me engano, foi na época, não lembro se foi coisa assim. Só que tinha muito uma rixa entre nós e as garotas lá do Bluezão, né? Não uma rixa, mas uma coisa assim de tipo horário. O Bluezão botava a gente, por exemplo, o meu horário era de meio-dia até 6 horas, mais ou menos, que às 7 eu pegava no colégio, que eu estudava à noite, a Verônica. E beleza. Teve até momentos que eu tava ganhando dinheiro, aí a Henkel chegou, entrou na live, aí deu um bafafá danado que o Bluezão ficou puto e tudo mais. A Henkel na época foi lá trabalhar com ele. Aí o que ela fazia? Ela tinha o contato do Koala Doidinho. E o Koala Doidinho dava o dinheiro pra ela no off, né? E ela só ia pra fazer a live, falar com o Koala Doidinho. Ela tinha o contato, pegou o contato dele depois, né? E ficou vivendo uma vida confortável, né? Porque ela fazia o dinheiro do Koala Doidinho 100%, né? Não dividia com o Bluezão. Por isso que o Bluezão, inclusive, mandou ela embora. Só que ela foi uma das pessoas que mais me apoiaria no quesito LGBT. Porque tinha muitas minas sem noção, sabe? Atitude sem noção.
E eu levei a Verônica pra lá, a Verônica era minha amiga e tudo mais. Só que tinha muito uma rixa entre a Verônica, a Cecília e Duda, né? Porque a Duda namorava o Bluizão, só que a Cecília levava a Duda pra sair e tudo mais, assim. Ela, no caso, não levava, né? Elas saíam junto. E a Duda só tava ali pra poder sugar o Bluizão, né? Porque ela não gostava do Bluizão. E ela, inclusive, falava nos rolês e tudo mais, assim, que tava com ele só porque ele pagava as coisas dela. Porque o Bluizão, nessa época, de fato, ele bancava as meninas, né, gente? A realidade é essa. Então, acabou que ela foi pro... Oh, meu Deus. Acabou que ela foi... A gente saiu junto, inclusive, ela tava ficando com os meninos e eu ficando com outro menino. Acabou que os meninos eram primos. Aí eu lembro até hoje que a gente foi pra um negócio, só que o garoto que ia ficar comigo começou a dar PT, a Duda passou mal. E ficou eu e o garoto que a Duda ia ficar e eu fiquei junto com... E eu fiquei com ele, né? Enquanto o amigo dele tava... O primo dele tava se vomitando e tudo mais, foi um maior rolê. Então era muito um rolê de que a Duda não gostava do Bluizão, só tava com ele por interesse, junto com as meninas também não suportavam, inclusive saíam de lá, todas elas falavam mal do Bluizão. O Flacael vivia falando mal do Bluizão também pelas costas, era um que vivia falando mal pelas costas e tudo mais, inclusive teve um atrito entre eu e o Flacael, porque eu tinha até falado com o Bluizão, pô, o Bluizão falou comigo que o Flacael não ia pagar e tudo mais. Aí eu tava trocando ideia, só que o Flacael tava na porta escutando, se não me engano. Aí o Flacael veio, falou uma caralhada de coisa, falou que não iria me pagar e tudo mais, assim, estelionato sexual, né? E ainda rolou vários negocinhos dele querer me diminuir e por aí foi. Ele inclusive me acusou de roubo na época, sendo que, tipo assim, a ex dele fazia macumba, né? E ela vivia fazendo macumba dentro do apartamento. Só que ela pegava as cuecas do Flacael e fazia uma macumba na praia, que ela enterrava as cuecas do Flacael. Então as cuecas viviam sumindo. E ele começou a falar que eu roubei ele, tá ligado? Eu fiquei assim, gente... O Flacael me acusou de roubo, eu fiquei assim, sem entender. Eu falei, gente, a minha mochila, do momento que eu chegava, eu ficava aberta lá no quarto, sabe? Assim, tipo... Falei, era só abrir a minha mochila e tudo mais. Que eu não ia encontrar nada. Que eu deixava a mochila jogada aberta. Mas quem roubava as coisas, se não me engano, era a Cecília. Que o Bluizão falou que ela roubava os isqueiros e tudo mais. Só que na época eu acho que ela tava roubando até as maquiagens da Verônica. Então deu um atrito e tudo mais. Aí quando a Duda se separou do Bluizão, que ela tentou aplicar um golpe no Bluizão, um negócio desse. Ela pegou e rixou ele com as duas, né, a Verônica. Aí a Verônica a gente continuou saindo normalmente, só que a Cecília e a coisa gostavam de causar, que assim... A Cecília era assim, a mais baixo nível, né? Que ela gostava de confusão, barraco, essas coisas, enfim. Então assim, quando o que eu fiquei chateada na época foi quando que eu quase fui atrás das duas, né? Que eu era amigaça da Verônica. Sou amiga da considero a Verônica até hoje, tenho muito carinho por ela. Amo a Verônica de paixão. Mas as duas juntaram na Verônica quando a Verônica tava, tipo, alcoolizada e tudo mais, assim, fizeram uma covardia. Aí, o que aconteceu? A Verônica passou a sair comigo demais e ela perguntou se eu poderia ficar na minha casa e tudo mais, assim, quedinho. Eu falei, não, vem pra cá, amiga, e tudo mais, que o Bluizão na época era extremamente tóxico, que o Bluizão realmente naquela época era, assim, era muito difícil de lidar. Então, ele melhorou muito hoje em dia, graças a Deus, mas na época ele era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Aí, peguei e falei, não, vem. Aí fomos lá, fui eu e a minha amiga Giovana e a Verônica buscar as coisas. Eu preferi ficar lá embaixo, enquanto a Giovana e a Verônica foram lá buscar as coisas. Elas subiram, deu até um atrito, porque tinham mandado uma doação pra coisa, e o Bluizão acho que inteirou um negócio desse, e tinham comprado um notebook pra Verônica. Só que o Bluizão ficou com o notebook, eu acho que ele tá até hoje, mas eu não entendi direito. O Bluizão me explicou um tempo atrás, eu já nem lembro mais. E foi assim que deu o fim de Verônica lá no apartamento, né? Ela foi ficar comigo lá em casa e tudo mais, com um tempão, a gente morando junto, a gente saiu muito. A pandemia inteira a gente ficou junto, a gente foi se separar lá no final da pandemia 2021.
Que aí, tipo, a gente já não gostava mais das mesmas coisas juntas e tudo mais, assim, cada um tinha um estilo de jeito de coisa, assim, cada um queria um objetivo, tanto que a Verônica hoje já não trabalha mais com internet, ela não se interessa mais com esse rolê de internet, Verônica seguiu a vida dela, Verônica, inclusive, quem não conhece ela pessoalmente, nossa senhora, ela é uma mina muito inteligente, assim. E o rolê era o quê? As minas viviam sugando o blusão, né? A Bia, né, a flamenguista ia lá para apartamento do blusão, né? E o blusão bancava, deu até telefone para ela e tudo mais, só que ela sabia que ela ia ir lá fazer uma livezinha e depois que ela começou a ir, tipo assim, porque o Flacael tava dando dinheiro para ela, né? O Flacael começou a bancar ela, pagar as coisas para ela, tanto que eles começaram a sair junto. E o Flacael vivia reclamando do blusão, que ele queria ir embora, inclusive ele foi atrás de apartamento, buscando apartamento e tudo mais, porque não tava dando a coisa com a Bia e o Flacael, né? Bia e o Blusão. Porque eles queriam mandar na casa do Alexandre, né, gente? Então, é uma coisa assim, tipo, beleza, ajudava nas contas, não, mas a casa era do Alexandre. Ele escolhia quem ele queria lá dentro e como funcionava. Só que não tinham respeito das coisas, né? Eles saíam, consumiam todas as coisas que o Blusão comprava pra galera e tudo mais. E depois compravam coisas e iam pro quarto escondido e guardavam tudo escondido no quarto. Então, o que eles podiam comer, gastar das pessoas, eles gastavam, dos que o Blusão comprava e tudo mais que ele fazia mercado. Nunca faltou comida lá, até porque o Blusão sempre pagou a alimentação de todo mundo, era uma coisa assim que ele fazia questão, né? Porque, enfim, a gente trabalhava e tudo mais assim, ficava muito bêbada. O Blusão já segurou meu cabelo quando eu tava vomitando. E, gente, foi cada coisa já. Aquele apartamento era loucura. Inclusive, vocês lembram de quando eu bebi absinto, que eu passei mal pra caramba. Mas o acordo com o Blusão era esse, assim, tipo, fazer live final do mês, porque antigamente não existia Live Pix, né? Então a gente esperava o pagamento do YouTube, que era 40 dias depois, né? Então o YouTube pagava de 40 em 40. Depois que veio o LivePix, não, minto. Antes veio o PicPay. O PicPay, né? Que era uma transferência mais rápida. Papum, papum, papum. Depois que foi vir o Pix, isso aí foi, nossa senhora. Então acabou que o Blusão até hoje não me pagou o dinheiro da época, que era em média, também não era muita coisa não. Era papo de uns 600, 800 reais, um negócio desse aí. Até hoje o Blusão não me pagou. Mas o dinheiro que a gente tinha combinado, só que eu perdi essa conversa, né? Que o Blusão tinha combinado comigo, a gente dividiu o dinheiro do... Ele até trocou, ele falou que era com a Duda, só que não, era comigo. Mas enfim, também tá de boa. Ganhei muito dinheiro com os vídeos. Eu e o Blusão, a gente fez a nossa carreira, né? A Duda também. Hoje em dia tem minha renda líquida do Xavier Vídeo, sem precisar nem mais gravar. E era uma coisa engraçada, porque a gente, na época, a gente bombava muito, a gente tava sempre na página principal do Xavier Vídeos, né? Porque a gente fazia um rolê muito doido, de comédia, de zoeira. Foi mó polêmica, gente, foi tudo. Mas é isso. Teve... Do Flacael, ele sempre detestou o Blusão, né? Ele gostava do Blusão no início, depois... quando ele começou a ficar com a Bia Cavallo, eles começaram a se afastar. Inclusive o Blusão ia várias vezes conversar comigo, me puxava no off pra desabafar, porque eu era a única que desabafava com ele, que ele podia desabafar, né? E o Flacael não tinha ranço do Blusão, mas era uma questão assim de, tipo assim, pra ele era jogo estar no Rio de Janeiro, né? Porque, querendo ou não, as oportunidades são maiores lá e tinha todo o rolê das lives, das gravações, que ele não teria em Mato Grosso, né? Então, por isso que ele ficava lá só na aba do Blusão. Inclusive, ele até usou o Uber do Blusão várias vezes no cartão de crédito do Blusão. Ih, gente, foi mau rolê. Se vocês quiserem, depois eu conto qual foi a minha relação completa com o Flacael, eu conto pra vocês. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa nos comentários dúvidas que vocês tinham sobre o apartamento, que dependendo eu faço um outro vídeo respondendo. Até tretas e polêmicas que vocês tiverem curiosidade, deixa aqui nos comentários.